aula de trabalho aí, em que pé que a gente está? A gente está com conceitos básicos de áudio definidos, conceito básico de codificação de imagem quase definidos, que é basicamente a questão do ECT. Todos esses conceitos que a gente viu anteriores aí estão, a gente vai usar isso em vídeo. Tá? Como é que a gente vai estudar vídeo? Né? Basicamente o roteiro das próximas aulas, e na verdade daqui até o mês de novembro quase inteiro, vai ser ocupado com vídeo. Então a primeira coisa que a gente vai ver são os principais padrões, os principais princípios de codificação de vídeo. A gente vai parar por aqui hoje, na verdade vai começar isso hoje, e vamos estudar em detalhe a questão do H264. H264, hoje a gente já vai definir isso com um pouco mais de clareza, mas H264 é o padrão de vídeo atualmente mais utilizado. Ele vem sendo gradativamente substituído pelo H265, mas eu acho, talvez numa próxima execução da disciplina, H265 seja o principal ponto, mas por enquanto a documentação de H264 ainda é superior e mais abundante do que a de H265. Então o que a gente vai fazer é ver o H264 com cuidado e depois complementar lá no final do bloco de vídeo com o que a H265 tenha mais de novidade. Ok? Bom, então a gente vai começar essa história pensando em uma questão de linha do tempo do desenvolvimento dos formatos de vídeo. Primeiro, essa coisa começa com os formatos analógicos. Nosso grande exemplo que tem até hoje rodando aí, a TV analógica, por exemplo, é um sistema de transmissão de dados analógicos, que transmite o sinal e intensidade do sinal, ele está transmitindo dados digitais. Isso vem sendo gradativamente substituído pelos formatos digitais, que tem um conjunto significativo de vantagens em relação ao analógico, a gente precisa retomar muito isso. E, bom, aliás, o formato digital, mesmo na TV, né, deve substituir o formato analógico em alguns anos. Né? A transmissão analógica vai ser efetivamente desligada. Vocês se lembram quando? 2015, né? Por isso, eu acho que em 2015, talvez na Olimpíada, talvez. Bom, me lembro que a primeira vez que eu ouvi isso seria em 2014 para a Copa, mas eu acho que o pessoal já deixou. Veja, tinha um apelo, né, de você vender aparelhos para assistir a Copa. Muito mal feito, né? Vai trocar o padrão, você desliga o analógico, se você não tiver um aparelho analógico, tem que dar um jeito de assistir o jogo. Bom, vamos lá. Então, na década de 90, começa a ser definido o padrão MPEG. O padrão MPEG, que é definido por um grupo, um consórcio de pesquisadores, empresas interessados em vídeo. O nome desse consórcio tem esse nome sugestivo aqui, Moving Picture Experts Group, e basicamente vai definir um padrão de codificação mais complexo, mais sofisticado e digital. Nessa época, esse padrão, inclusive, né, é o padrão MPEG que vai viabilizar a existência do DVD, do VCD e do vídeo, dessa mídia digital que a gente conhece hoje. Em particular o DVD, né? O surgimento do DVD está fortemente baseado nesse desenvolvimento tecnológico aqui. Bom, então, esses formatos aqui são basicamente mídias, né? VCD, que estava associado ao MPEG-1, a gente não falou isso aqui ainda, mas o padrão MPEG ele tem evoluído, né, ao longo dos anos. Ele começou com o MPEG-1, depois MPEG-2, e ele tem evoluído. Podem se perguntar, e o MPEG-3? O MPEG-3 era uma outra especificação, que acabou não avançando, né? Foi totalmente engolida pela MPEG-4 aqui. DVDs
vídeos DVD, TV digital e novos formatos de TV digital. Né? Só para marcar, né, o desenvolvimento de mídias digitais e como que isso tem sido associado aos padrões de MPEG 4. Tudo bem? Bom, então eu ia falando que se você fizesse uma linha do tempo, né, você teria algo mais ou menos assim, né? MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, e tem uma coisa interessante que é a seguinte: o grupo MPEG trabalhava nessas linhas de desenvolvimento. Nessa época, em 2004, tá? Estavam trabalhando no MPEG 4, em particular estavam trabalhando no MPEG 4, parte 10. Vocês se lembram dessa história dos partes, né? Quando a gente falou lá que MP3 era uma parte de uma codificação de uma especificação MPEG. Essa parte 10 do MPEG 4 era um avanço em relação ao MPEG original. E nessa altura do campeonato, uniu-se esforços com outros grupos. Não existia só a MPEG como grupo de trabalho definindo padrões de vídeo. Outro grupo era o que fazia as especificações, vamos chamar de H asterisco, H261, H262, H263, que eram especificações de codificação de vídeo, também estavam envolvendo no tempo. Então esse grupo da esquerda estava trabalhando no H264, o grupo da direita trabalhando no MPEG 4, parte 10, e esses grupos uniram esforços, eles estavam caminhando em paralelo, mas com muita perseguição, tinha até inclusive briga de licença, né? Briga de patente, então o pessoal do MPEG 4 tinha uma briga entre eles, não, o MPEG 4 dizia que o H264 estava pegando a patente deles e vice-versa, então no final das contas os caras uniram esforços. Então, tem um problema de nomenclatura. Tá? Basicamente, quando você fala MPEG 4 parte 10, ou quando você fala H264, ou quando você fala AVC, que é Advanced Video Code, a gente está falando da mesma coisa. O fato é que esses grupos, eles uniram esforços, mas cada um continuou chamando o seu produto de nome que eles já estavam acostumados e ficou uma bagunça de nomes. Nós vamos chamar, por simplicidade, vamos adotar o padrão de nome H264. Tudo bem? Quando a gente está falando H264, a gente está falando daquele padrão de vídeo da década passada, que hoje é o mais utilizado. Tudo bem? Sendo substituído pelo H265. Dúvidas aí? Essa questão do histórico, a gente já comentou várias vezes, a gente também maçante está repetindo. Duas questões que vocês podem se perguntar próximo vai ser o MPEG 5? Bom, não sei. Mas o fato é que existem outros MPEGs aqui, MPEG 7, MPEG 21, MPEG, que são outras especificações. Tá? A gente está falando aqui basicamente de especificações. E além das especificações de vídeo, então, por exemplo, uma dessas aqui é para objetos multimídia dentro de vídeo, outra para busca por padrões dentro de vídeos, e por aí vai. Tá? Então, tem outras subespecificações aí. A gente vai se concentrar em vídeo. Talvez mais no final do curso a gente dê uma passada por quais são essas outras especificações de MPEG.
Tranquilo aí com relação à história? Coisa? Tá? Então, esses padrões de vídeo são padrões que, no fundo, são o principal motor de viabilização de mídias novas, né? Então, o MPEG-1 e MPEG-2 basicamente viabilizaram o surgimento do DVD, como a gente conhece hoje, essa mídia de distribuição. O MPEG-4 basicamente viabilizou a questão do streaming de vídeo pela internet. Então, são melhorias técnicas que vão sendo agregadas ali, que para a gente acabam sendo incorporadas no nosso dia a dia, através de novos usos de multimídia. Muito bem, e agora vamos falar sobre o ponto principal da aula de hoje, na verdade o único ponto relevante, que é o princípio de codificação de vídeo. Nessa altura do curso, vocês já têm clareza de como funciona a codificação de JPEG, certo? A codificação de JPEG é uma codificação que a gente chama de espacial, ou seja, eu tenho uma imagem e eu vou fazer uma redução de tamanho daquela imagem olhando só para ela mesma, né? Então eu reduzo ali, espacialmente ali, a minha quantidade de dados. Vídeo vai fazer uso também de uma codificação temporal, que é a ideia de reaproveitar dados anteriores numa novo frame. Então, um vídeo, vocês já sabem, são vários frames exibidos um atrás do outro. Então, um vídeo basicamente são vários quadros por segundo, certo? Quantos são? Depende, dá para você configurar, mas normalmente entre 25 e 30. O padrão é 30. Né? E agora imagina uma cena qualquer de vídeo em que uma cena qualquer tem muita redundância de informação entre um frame e outro. Né? Frame, a palavra frame é importante, né? Frame é uma cena de um vídeo. Bom, sei lá, se eu tivesse, por exemplo, a gente está filmando essa aula e basicamente, praticamente não tem mudança nesse espaço dos frames. Né? Então a ideia é reaproveitar essa informação que já está codificada e usar frame a frame. Para fazer isso, uma coisa importante, um conceito inserido em MPEG-1 é o conceito de GOP. O que é um GOP? É um Group of Pictures. Isso é dentro da codificação de MOR? Não escutei. Dentro da codificação de MOR? Esse GOP aí? Ou não? Codificação de MOR. Não, a palavra MOR a gente dá no sentido de o princípio MOR, o principal princípio de codificação de vídeo. Tá? Então, assim, aliás, tem que ficar claro que esse princípio que eu vou apresentar para vocês hoje, vou apresentar num caráter histórico, porque é um princípio que vem lá do MPEG-1 e que já, hoje em dia, já não obedece exatamente a semântica que foi apresentada. A coisa ficou mais flexível. Tudo bem? Bom, então o que a gente está mostrando aqui nesse diagrama são vários quadros de um GOP. Várias pictures ou vários frames de um GOP. Em particular, esse GOP tem 7 quadros e esses quadros podem ser de diferentes tipos, em particular, tipo I, B e P. Como você já deve ter percebido pelas setas aí, um GOP sempre começa com um quadro I. Os quadros seguintes podem ser B ou P. Um quadro P, para efetivamente mostrar um quadro P, eu posso usar informações que estão no quadro I. Tudo bem? E um quadro B, eu posso usar informações de um quadro I anterior a ele ou de um quadro B posterior a ele. Tudo bem? Bom, basicamente essa é a configuração de um GOP, o jeitão de um GOP,
os tipos de frames que eu posso ter em um bloco e a semântica de dependência entre esses quadros. Tudo bem? Jóia. Por que eu não faço todo mundo I? Tá? Então, no quadro I, eu poderia. Tá? Dependendo do seu desejo de codificação, se você quiser codificar um vídeo usando só quadros I, você poderia. Qual que é a desvantagem? Tamanho. Exato, perfeitamente. O tamanho. Só para me permitam chutar números aqui, imagina que esse cara aqui tem 10K de tamanho. Isso aqui é uma imagem completa, percebe? Como se fosse um JPEG. Tá? Aliás, é muito parecido com o JPEG. Se esse cara tem 10K de tamanho, provavelmente um quadro B vai ter 2 ou 3K e um quadro B menos de 1K. Só para dar uma ordem aproximada de tamanhos, é nada preciso. Também só uma relação. Então, se for assim, quanto mais quadros B eu tiver, melhor. Mas qual é a desvantagem, tanto de quadros P quanto de quadros B? Que a qualidade vai ser menor. Então veja, quando eu mostro um quadro I quando eu mostro um quadro P baseado no quadro I, basicamente esse quadro P vai ter as diferenças nesse tempo, né, em relação ao quadro I. Eu pego o quadro I, pego as diferenças de P e mostro. O quadro B tem uma vantagem interessante. Por que o quadro B é muito pequeno? Por que o quadro B costuma ser... isso é intuitivo de perceber. Por que um quadro B é tão pequeno? Um quadro P você pode interpretar como sendo uma extrapolação. Percebe? Sei lá, eu tenho um cara correndo e eu tenho uma imagem dele correndo nesse ponto e vou mostrar a diferença para ele correndo nesse ponto aqui adiante. Enquanto o quadro B é uma interpolação. Bem, eu tenho 2 pontos de um cara correndo e eu vou mostrar um ponto intermediário aqui. O que é intuitivo nisso é que fazer uma interpolação, que é o caso do quadro B, intuitivamente, eu acho que você talvez concorde comigo, que é mais simples do que fazer uma extrapolação. Tudo bem? Ou seja, eu tenho 2 referências para poder fazer uma imagem só de diferença. Então é mais simples. Tudo bem? Professor, diga. Essa interpolação tem alguma coisa a ver com aquele padrão digital de interpolação progressiva? Diferença entre sinal de vídeo digital? Não. O meu objetivo de fazer entender a diferença entre quadros P e quadros B e falar da interpolação é porque não está associado a nenhum padrão aí. Só queria que vocês imaginassem o seguinte. Imagina você tem uma cena e nessa cena você tem um boneco se deslocando. Né? Então eu tenho o primeiro quadro em que o cara está aqui. Tem um terceiro quadro que o elemento está aqui e um segundo quadro que eu vou construir um ponto médio. Então esse cara vai estar aqui em algum lugar. Criar o terceiro a partir do primeiro tende a ser mais difícil do que criar o segundo a partir do primeiro e do terceiro. Tá? Deixa eu tentar dar um exemplo. Então, pelo visto, não está muito intuitivo, né? Mas imagine o seguinte: se eu estou fazendo um movimento aqui com um pincel, tá? E eu só tenho um quadro para representar o pincel aqui em cima. Tem só um quadro para mostrar o cara aqui em cima. Um quadro, esse é o quadro B. No quadro B, para mostrar o pincel em algum momento aqui no meio, eu tenho 2 quadros para fazer a interpolação e mostrar um dado só. Então, por exemplo, em geral, essas coisas sempre vão ser uma coisa que os pixels, eles se movem de forma meio linear. Quando eu falo
um quadro B, eu tenho um quadro I e vou fazer uma projeção no quadro B. Um quadro B costuma ser um ponto aqui no meio. Costuma ser mais fácil eu calcular esse ponto do que calcular o ponto B. Tudo bem, né? A interpolação deveria ser mais simples do que a extrapolação. O quadro P não deixa de ser uma extrapolação. Ok? Isso no caso de armazenamento do vídeo para cada ponto, ou na hora de renderizar mesmo, ele mesmo faz os cálculos? Ele já vai armazenar dessa forma? Ou ele... Mais precisamente, aliás, tem uma coisa que eu preciso apresentar para vocês também. Esse bloco, aí eu respondo a sua pergunta. Primeiro, deixa eu apresentar uma coisa. Então, essa ordem de figuras aqui, I, B, 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 é uma ordem como as figuras são decididas. Então, eu tenho uma sequência de vídeo e eu vou mostrar primeiro o quadro I, se ele estiver configurado assim, eu vou mostrar primeiro o quadro I, depois o B, depois o B, depois o B. Agora, não faz sentido gravar os dados nessa ordem. Porque veja, se para mostrar o quadro B eu preciso do quadro P, então primeiro eu devo ler o quadro P. Tá certo? Então uma coisa é a ordem de exibição dos frames, outra coisa é a ordem como eles estão gravados. Tá? E aí é meio trivial, né? A forma como esses caras vão ser gravados vai ser I, P, BB, P, BB. Tudo bem? Jóia. Agora respondendo a pergunta do Adriano. Um quadro I, forma fisicamente uma coisa gravada, um quadro I é praticamente a mesma coisa que um JPEG. Tudo bem? Uma imagem que consegue sozinha, autossuficiente, ele consegue mostrar. Um quadro P vai ser basicamente um conjunto de informações e baseados nesse quadro I eu consigo construir um novo quadro. Tá? Então não é uma imagem completa, é um conjunto de informações que são gravadas em blocos. Tá? Mas um quadro P, no padrão MPEG 1 e 2, um quadro P é uma imagem completa. Tá? Então, por exemplo, se eu gravo um vídeo, com 20 frames por segundo, isso quer dizer que eu tenho 50 milissegundos de diferença entre quaisquer dois frames. Certo? Então, por exemplo, esse quadro I pode ser o quadro que vai ser exibido no instante 0. Esse cara é o quadro que é exibido no instante 50 milissegundos, 100 milissegundos, 150 milissegundos, 200 e por aí vai. Tudo bem? Respondi essa pergunta? Acho que sim. Aqui a minha dúvida é mais ou menos assim. Eu faço uma gravação de 20 frames por segundo e eu coloco na sistema nova de 120 Hz, 240 Hz, ou até a multiplicação de 600 Hz. Não, mas isso é uma coisa que não é a TV então que pega a responsabilidade de receber o streaming e ainda sozinha interpolar mais vídeo em cima. Então, peraí, vamos entender melhor essa história. O padrão de vídeo hoje em dia é 30 frames por segundo. Aliás, a sigla FPS é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar com elas também. Uma TV nova hoje em dia, uma TV essas TVs mais modernas, tem qual que é a taxa que você falou? A mais alta é 600 que eu tenho no plasma. 600 Hz. Tipo, TV analógica antigamente era 60. Isso aqui, na verdade, que eu interpreto esse dado aí, essa taxa, é uma taxa de refresh, certo? Quanto mais alta a taxa de refresh do monitor, mais você consegue ter uma suavização do movimento. Mais confortável é para a visão. Né? Apesar que isso aí eu acho que tem um trade-off aqui. Eu
não sei se, por exemplo, subir para 1.200 Hz significa que vai ser ainda mais confortável. Você começa a gastar muita energia, bom, não sei. Mas aquilo é a taxa em que a sua tela de vídeo é atualizada. Mas aí não faz sentido então ela se atualizar com um frame igual, mas por isso que eu estou querendo dizer. Então ali ela vai fazer 20 vezes o mesmo frame sendo atualizado. Tudo bem? Então se eu tenho um vídeo de 30 frames por segundo, cada frame vai ser atualizado pelo menos 20 vezes ali na tela. Agora, essas taxas de atualização aí tem mais coisa aí, né? Tem TV que faz interlaçado, então faz primeiro a linha ímpar, depois a linha par, depois a linha ímpar, a linha par. Tem mais alta, né? Porque o 3D faz sentido atualizar mais rapidamente? Bom, enfim, quanto maior esse número, mais confortável, mais confortável a atualização. Quanto maior esse número, mais tua percepção vai entender a coisa como sendo sólida, né? Ao invés de ser uma taxa de refresh de fato. Bom, o que mais a gente precisa ver aqui? Um vídeo, o golpe está entendido, né? Beleza? Tá, um vídeo vai ser uma longa sequência de golpes. Tudo bem? Um vídeo vai ser uma longa sequência de golpes e dependendo do seu objetivo em termos de qualidade ou de compactação, você vai escolher um padrão para essas sequências. Tá? Se você não está nem aí para a compactação, você pode fazer um vídeo só de I. Ok? Quanto mais peso e peso você agrega, menor fica teu vídeo. Em particular, o B é um recurso que reduz muito a quantidade de informação no vídeo. Mas também tem as perdas, começam a inserir perdas aí. Tudo bem? Cada golpe pode ser um diferente do outro no vídeo? Olha, a resposta é sim e não. Na versão mais antiga, não. As versões mais antigas de MPEG, você tinha que ter sempre o mesmo padrão de golpes no vídeo todo. As versões mais novas, essa coisa toda ficou muito mais flexível. Você pode ter diferentes padrões, inclusive essa semântica aqui muda. Essa semântica de dependências ela é mais flexível. Tudo bem? Bom, repassando. Posso ter quadros I, B e P. Sempre começo com o I. O I não tem dependência nenhuma. O P tem dependência. Eu acho que é previous, o significado de P. E o B vem de bidirected, né? Posso ter dupla dependência aí. Tudo bem?